Oi, Rê, boa noite. Tudo bem? Oi, Fernanda, boa noite. Pai Xalá te abençoe. Pai Davi, boa noite. Elaine. Vinícius, boa noite. Pai Xalá te abençoe. Mãe Dora, boa noite. Seja bem-vinda. Pai Xalá te abençoe. Esperar mais uns minutinhos e aí a gente já inicia a nossa live de hoje. Rosângela, boa noite. Isabela, sejam bem-vindas, meninas. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá ok para vocês? Hoje eu tô fazendo diretamente pelo celular, geralmente eu faço aqui pelo computador. E aí eu acabei mudando hoje um pouquinho. Então tá bom, obrigada, mãe Fernanda. Adri Silva, boa noite. Pai Xalá te abençoe. Seja bem-vinda. Mais um pouquinho. Ainda vai dar 8 horas ainda. Guilherme, boa noite. Pai Xalá te abençoe. Seja bem-vindo. Dilza, tudo bem com você? Nossa live hoje, né, foi me pedido aqui para falarmos hoje sobre crise de ansiedade, de pânico, né, de depressão, de tudo isso que está acontecendo, principalmente, né, que se agravou agora nesse período que nós estamos aqui, né, enfrentando. Para aqueles que já passavam por esses sintomas, já é uma situação bem complicada e ter que superar esse novo, né, superar esse ponto de interrogação onde nós não sabemos aonde, né, chegará, até onde chegará e quanto tempo isso demorará para se resolver e para que nós possamos aqui ter uma vida normal, vamos se dizer assim, né? Então, eu tenho percebido que muitas pessoas que vêm me procurando aí ultimamente, quase que 90%, se não tinha, está tendo, né? Estão tendo aí algum desses tipos de crises, de aspectos, de situação, né? E aí pediram muito para poder ajudar, né, de alguma forma e com os conhecimentos, tanto espirituais como numa parte holística, para que possamos aí melhorar, né? Kátia, boa noite. Devani, Cláudia Rodrigo, sejam bem-vindas. Então, vamos aqui também, né, compartilhar essa live, para que essa live possa chegar a todos aqueles nossos conhecidos, né? Tanto até para aqueles que ainda nós não conhecemos, mas de alguma forma ou outra, que também, através disso e através dos nossos compartilhamentos, possamos também levar uma palavra amiga, podemos aí ajudar e confortar aí essas pessoas que estão passando, porque mesmo quem nunca teve, vou falar para vocês que é complicado, né? Tem dias que a gente se sente super bem, tem dia que bate um desespero, um desânimo, um pânico, né? Porque parece que nunca vai ter um fim em tudo isso, né? Mari Martins, boa noite, seja bem-vinda. Marília, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda.
Então, quiserem compartilhar também aqui na nossa live as experiências de vocês, pessoas que vocês conhecem, fazerem alguma pergunta, tirar alguma dúvida, né? Fiquem à vontade também, tá bom? Conceição, boa noite. Adri Laquimia, boa noite. Pai Xalá te abençoe. Ana Coelho, seja bem-vinda. Daniel, Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, né, Daniel? Então, vamos aqui hoje, né, dialogar e também trocar experiências, tirar as nossas dúvidas também. De antemão, eu peço desculpas, né, pela semana passada de não ter feito a live e também não deu tempo também de avisar sobre o cancelamento, né? Algumas pessoas acabaram me passando mensagem aí no particular, perguntando se ia ter, porque já ficam esperando, né? Mas, não, infelizmente, eu não consegui fazer. Então, eu peço desculpas, tá? Mas pretendo, obviamente, manter as lives todas as quartas-feiras. Amanhã, inclusive, eu já postaria aqui o próximo tema, que está sendo também escolhido a dedo. Eu havia colocado uma programação, mas aí o que acontece, né? A gente fala que durante o mês, né, as nossas vivências, as trocas, os atendimentos, a gente vem percebendo que às vezes alguns outros assuntos acabam sendo um pouquinho mais urgente, né, um tema muito para ser mais um pouco discutido, no intuito, obviamente, de poder aí ajudar e aliviar um pouco as pessoas, tá? Mas, à medida do possível, a gente vai aí tentando manter aí toda uma parte do cronograma também já passado, tá bom? Raíssa, boa noite, seja bem-vinda. Mãe Dora, tenho muita crise de ansiedade. E aí o que acontece, né? Quando a gente tem aí síndrome do pânico, ansiedade, depressão, angústia, muitos acabam confundindo, né? Os sintomas parece que são todos parecidos, porque a primeira coisa que dá é um pânico, um terror, um medo, né? Então vamos se colocar, se caracterizar, tudo isso daí no sentido do medo no geral, né? Medo de perder o controle, medo do anseio de amanhã, medo de viver hoje o presente. Então são todos esses tipos de situações que muitas vezes a pessoa está tendo uma crise e são sintomas, são situações também que acabam ocorrendo que ele não te dá sinal, né? De repente a pessoa ela tá super bem e aí na hora de ir embora do serviço ou tá trabalhando, ou às vezes tá em casa, ela começa a ter um pânico, começa a ter um desespero, uma falta de ar, né? Um ataque cardíaco e tudo mais, e aí já entra todo num desespero, né? Gustavo, meu irmão, boa noite. Pai Bruno, seja bem-vindo. Então a pessoa, muitas vezes ela fica sem lidar, né, com essa situação. E a gente também fala que as pessoas que estão ao lado também, né, das pessoas que estão passando por esse tipo de crise, de situações, também precisa ter um entendimento, né, e não achar que aquilo é besteira, né? Que a maioria fala, isso aí é besteira, isso aí logo passa, isso aí não é nada. Na verdade, não é bem assim, né? Tem pessoas que às vezes os sintomas acabam sendo tão graves, né? Que ela realmente pode desencadear outros tipos de saúde, né? Um derrame, um AVC, né? Um infarto e tudo isso, justamente porque ela entrou numa crise e não deram atenção devida a tudo isso. Claro que a gente fala que tudo isso é trabalhar muito a questão do psicológico, né? A energia, tudo que está em volta, não tem como. A gente quando fala aí no meio espiritual, no meio holístico e tudo mais, é claro, nós sempre iremos falar de energia, não tem como, porque é aquilo que nós estamos atraindo para nós mesmos, né? Cidinha, saudade, boa noite, seja bem-vinda. Elaine Bassi, boa noite. Célia, sejam bem-vindas, meninas. Então, a gente fala que o cuidado, ele tem que ser recíproco, né? Tanto com quem está passando por uma crise, tanto aquelas pessoas que também estão do lado. Claro que quando a gente fala numa visão espiritual, a gente sabe que qualquer esses tipos de sintomas, eles são muito desencadeados através também de obsessões, de espíritos inferiores, de espíritos sem luz, que de uma maneira ou outra, ele acaba dando, né, acaba se aproximando, dependendo da energia, da vibração que cada um acaba abrindo,
E aí, obviamente, a pessoa tende a ter mais ainda sintomas, né? Acaba ainda tendo mais esse desespero e não sabendo lidar com tudo isso, né? Sinto muita falta de ar, Célia. É justamente isso. Você sabe que a gente vive num mundo de pressões, né? E nesse mundo corporativo, para quem tá aí, né, nessa rotina, muitas pessoas começaram a ficar doentes e sem ao mínimo saber de fato o que elas tinham, né? Pela pressão do chefe, porque tem que cumprir meta, porque tem que ser melhor, porque tem que ser o destaque, por quê? Porque sempre tem que ser alguma coisa a mais, né? E aí acaba sendo uma junção, né, de cobranças, tanto numa vida pessoal, uma vida familiar, amorosa, profissional, espiritual, né? Vamos colocar em todos os sentidos, e a pessoa ela não consegue aguentar esta pressão, ela não sabe lidar com esta pressão, né? Claro que cada um tem um sintoma e cada um reage isso também de alguma maneira. Então a gente fala que dentro de uma escala de crise de pânico, ansiedade, uma depressão, não, nós não podemos generalizar dizendo que todos são iguais. Existem as escalas dos níveis mais fracos, daqueles dos mais graves, obviamente, de tudo isso, né? Marília Torres, boa noite, seja bem-vinda. Pai Oxalá te abençoe. Então, como que a gente lida, né? Vocês que estão aqui relatando, né, para mim, aqui na live, que sente falta de ar, que sente, né, alguma coisa, sente pânico, crise de ansiedade, como que as pessoas tratam vocês? Né? Como que vocês conseguem lidar com tudo isso, né? Qual é a ajuda que vocês têm ou qual é o tipo de dificuldade que vocês têm para que as pessoas que estejam ao lado, para que elas possam compreender e ajudar? Compartilha aqui comigo, né? Para que a gente possa aí realmente trocar essa experiência aqui durante a nossa live, né? Maria, boa noite, Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, a gente fala que assim, a crise de ansiedade, ela é uma expectativa, né, do amanhã, daquilo que vai acontecer amanhã. E às vezes a pessoa ela entra numa crise tão grande de ela querer até adivinhar, de sofrer por algo, às vezes que nem existe ou que nem vai existir. Mas ela coloca isso na cabeça dela de que hoje ela precisa fazer tudo acontecer, porque se amanhã acontecer isso, se depois acontecer aquilo, ela precisa estar nativa, ela precisa saber, ela precisa estar no controle, ela precisa tudo isso. E esta falta de ar que muitas vezes acaba dando é justamente porque ela não para poder respirar, ela não para ver as coisas que acontecem. Quando a gente nós falamos aí em termos de tempos, né? No passado, o presente e o futuro, né? Que nem uma ansiedade, o anseio do amanhã, que talvez esse amanhã nunca chega, porque esse amanhã é agora, né? Nós estamos aqui às 20 horas e 11 minutos, ou agora é o presente. Às 20 horas e 13 minutos, ele já é o futuro. Então, o futuro ele já está acontecendo consequentemente agora, né? Às 20h10 já foi o meu passado, já era. Eu não vou conseguir voltar às 20 horas e 10 minutos do dia 10 de junho de 2020. Então, esse tempo todo que existe aqui, ele é um tempo muito determinado por nós, seres humanos, porque nós precisamos disso, né? De saber, no meu passado, hoje eu vivo, amanhã não sei o que lá. E muitas vezes, quando a gente fica preso a uma situação do passado, a gente deixa, obviamente, de viver o hoje. Maciel, boa noite, seja bem-vindo. Quanto tempo? Então, a gente fala assim que pessoas presas no passado, porque quando eu tinha isso, quando eu trabalhava naquela empresa, quando acontecia isso, quando eu não sei o que, era quando, né? E esse quando, muitas vezes, ele nem foi vivenciado, né? E hoje a pessoa, muitas vezes, ela se pune ou se cobra por algo que ela teve oportunidade e que ela não viveu. Então ela entra nesse pânico, nessa neura, vamos dizer assim, porque não consegue voltar. É que nem a gente fala, as pessoas estão aqui do nosso lado, né? E muitas vezes a gente não dá atenção, muitas vezes a gente briga, discute, não quer mais falar com a pessoa, a gente fica com raiva.
tem todos esses tipos de sentimentos misturados. Só que tudo isso, o que acaba acontecendo, né? Eu não sei se amanhã essa pessoa vai estar de novo comigo, né? E aí depois, não adianta a gente falar, nossa, eu tive com aquela pessoa, não fiz isso, e aí fica uma questão de uma cobrança, de um remorso, né? E fica naquela energia parada. E aí simplesmente a gente fala, nada mais vai adiantar, porque não tem mais como voltar. Quando a gente fala aí até de uma crise mesmo de ansiedade, do anseio, pessoas que às vezes acabam aí tendo crise, falta de ar, dor de cabeça, os apagões, desmaios, porque ela simplesmente se sente flutuando como se não conseguisse apalpar as coisas que estão ao seu lado, né? Numa crise de depressão, a gente fala que ele é um assunto muito delicado, né? Delicado por quê? Porque são vários tipos de depressões que acabam acontecendo por N motivos, né? Que não tem como a gente discutir se aquilo é mais grave ou menos grave. Só que quando a gente fala que a depressão ela precisa ser respeitada, mas ao mesmo tempo você precisa fazer as pessoas encarar a verdade, né? E como que justamente a gente pode fazer tudo isso acontecer, né? De tanto me frustrar com o que eu ansiava com o futuro, que acabei que não gosto de planejar ou pensar no futuro longo. Não sou tanto ansiosa, gosto de viver agora e gosto de lembrar do passado com carinho. Maria, muitas vezes é o que acontece, né? A gente fala que eu, Cecília mesmo, eu aprendo muito com isso, porque antigamente, eu tinha mania de querer fazer o planejamento do ano inteiro. Quem é do terreiro sabe muito bem, né? Eu gosto de fazer planejamento, né? Só que aí a gente sempre recebe a mensagem do Pai Mentor dizendo assim, né? Vamos agradecer o hoje, vamos viver o hoje, porque o amanhã, ele é indefinido, né? Amanhã a gente não sabe, ele é incerto. E aí, que nem quem não fez um planejamento de 2019 desejando que 2020 fosse um ano maravilhoso, que fosse um ano de grandes realizações, um ano que seria de mudança, um ano que seria de início de novas etapas, né? Claro, nós criamos essa expectativa, né? E o que nós estamos passando nesse momento, né? Então, hoje a gente percebe aí, até em pessoas que eu atendo, que entra nessa frustração porque não aceita tudo isso que está acontecendo, porque a vida simplesmente ela paralisou. E obviamente ela paralisou, né? Só que, como eu sempre falo, tudo isso, ele tem um lado maléfico, mas ele tem um lado benéfico também, né? O benéfico é justamente a gente poder nos olhar e nos atentar às coisas que estão ao nosso lado, que por muitas vezes nós desvalorizamos, né? Nós não demos valor às pessoas, às situações, de repente algo que eu adquiri com muito sacrifício. Eu lutei para conseguir alguma coisa, só que quando eu consegui eu não sei dar valor, porque eu não tinha tempo, né? Eu não conseguia me olhar, eu não conseguia fazer as minhas coisas. Então, o lado benéfico é para que nós possamos realmente aprender a hoje, a viver o hoje. Porque o que está acontecendo, né? Quanto mais a gente anseia em querer que tudo isso passe logo, o que a gente pode perceber é que isso cada vez mais está se prolongando, né? Então, é claro, é muito difícil a gente conscientizar milhões de pessoas nesta energia, porque há quem acredita e há quem não acredita em tudo isso que está ocorrendo, né? Só que para quem acredita e tá aí todo envolvido no lado espiritual, no mundo holístico e tudo mais, ele vem pedindo essa necessidade do entendimento desse momento do que nós estamos passando, né? Que a gente viver o hoje. Amanhã, ele é uma outra coisa. E a gente tem tempo agora de poder observar as coisas que estão ao nosso lado, né? Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver aqui. Elaine, quando meu marido adoeceu, vivia muito preocupado com o futuro. Vivia muito preocupada com o futuro. Tive crise de ansiedade, com os remédios pioraram. Tive que parar e reaprender a respirar. Com a ansiedade, a respiração fica rápida. Então, tem que parar, respirar lentamente e profundamente. Por quê? Marquinhos, boa noite. Seja bem-vindo, meu primo. Ed, boa noite. Seja bem-vindo. O que a gente sempre fala, né, Elaine? Até obrigada aqui, você e a Maria, por ter compartilhado a experiência, uma parte da vida de vocês também. O que a gente fala hoje de tanto, né? Respirar. Então, pare, senão você pira.
É muito mais ou menos isso mesmo, né? Então, o que que a gente fala nesse sentido, né? Por que que hoje se fala muito em meditação, muito de yoga, nessas práticas? Porque é justamente para você parar, sentar, observar. É muito difícil a gente reunir um grupo para meditação, né? As pessoas, elas não estão acostumadas com isso. Parece que 5 minutos parece que é uma eternidade para essas pessoas, né? Eu falo que existe uma falange do coffee do espirra espirra, né? Porque você coloca lá todo mundo numa meditação e aí você começa a projetar as palavras e falar e tudo mais. Nossa, é inacreditável. Passam 2 minutos, as pessoas começam a se mexer, e aí tosse, e aí espirra, e coça a cabeça, e estica a perna, e vai o braço, e tira a concentração do lado. Quando a gente fala na prática de meditar, não é que a gente tenha que se desligar do aqui e agora, né? Porque tem muitas pessoas que na meditação ela acaba dormindo. E a gente fala que você dormir numa meditação, ela é uma fuga daquilo, das respostas que você está necessitando e precisando naquele momento. Lu, Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente fala que nesse momento mesmo da própria meditação, é que para que possamos apaziguar, né, aquela ansiedade, aquilo tudo mais, e que possamos refletir e encontrar as respostas em algum lugar onde nós seremos levados, que será o nosso ponto de equilíbrio, nossa reconexão, que eu falo, né, justamente para que a gente possa novamente se centrar nas nossas forças, né, esvaziando aqui o nosso mental, para assim poder tomar as nossas atitudes com mais sensibilidade, com mais ênfase, com mais força, com mais garra e com mais determinação, certos do caminho que nós obviamente estamos colhendo para aquele momento. Então, Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que que a gente sempre fala, né? Essas práticas de a falta de ar, primeira coisa que acaba acontecendo é a falta de ar. Tudo isso que está muito relacionado às partes respiratórias, pulmões, brônquios, traqueia e tudo, né? A gente fala que até a nossa própria postura, né? Os nossos ombros e tudo mais. Nós falamos aqui de um chakra que chama omoplatas, que é justamente isso aqui que pega nas escápulas aqui, né? Aqui atrás. E quando a gente começa a ficar muito sobrecarregado das próprias energias ou carregando muito peso da vida e achando que esse momento que nós estamos aqui vivenciando, ele é um fardo e é tudo isso mais, a gente obviamente acaba sobrecarregando essa parte aqui, né? E quando vai observar, a pessoa tá assim, ó, corcunda, porque ela é difícil de ela ficar ereta, de ela poder respirar, né? Então a dificuldade de respirar, esse anseio, essa afobação, é muitas vezes esse pânico e essa crise que acaba ocasionando. Vera, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que a gente sempre acaba até falando, né? Claro, eu vou sempre olhar num ponto espiritual, não tem como, né? Karen, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. É claro que eu sempre vou relatar aqui uma questão espiritual. Na minha visão espiritual, quanto mais elevado nós estamos com nossos pensamentos e atitudes e tudo mais, consequentemente, menos espaço nós damos para essas energias ocultas tomarem de conta e invadir, né? Qualquer tipo de sofrimento, porque quantas interferências nós temos, né, daquilo que é para tirar do nosso caminho, daquilo que é para tirar no desânimo. Eu falo para todo mundo, para quem entra no terreiro, né? Ele fala assim, olha, a partir de agora que você escolheu um caminho, tudo vai acontecer para você não poder chegar até aqui. Eu falo isso para todo mundo, né? Às vezes até consulente, amigos, quem vem falar comigo, eu sempre falo isso. Tudo irá acontecer para você não chegar até aqui. Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Aí as pessoas olham para minha cara como? Por quê? São energias contrárias que vêm querendo tirar do seu destino, né? Querendo tirar você do seu trajeto, do seu objetivo de vida, daquilo que consequentemente vai fazer você se elevar e crescer em algum aspecto daquilo que você escolheu para você. Não é verdade? Então eu falo para todo mundo, olha, nem que seja para você chegar no término dos trabalhos do terreiro, mas pelo menos você vai falar, eu cheguei, eu sou mais forte,
né? Então, hoje é justamente aqui para poder dar aí dicas, né? E quem tiver aqui também quiser compartilhar dicas e tudo mais, eu acho super viável que também, tá? Fiquem à vontade, né? Adorinha, minha ansiedade faz eu ir na comida, comer muito e comer unha, fico igual coelho, só roendo alguma coisa. Porque é a vontade de você preencher um buraco, né? Que você não sabe nem que buraco que é esse, né? Você não sabe nem por que você tá sentindo tudo aquilo também, né? Então, quando eu falo isso para as pessoas, você vai começar uma faculdade, você vai começar um curso, vai começar um trabalho novo, e aí no início, de repente, foi muito difícil de você chegar e conquistar tudo isso. Aí você conquistou. E aí passa-se alguns dias, aí você começa a colocar defeito, aí você começa a achar que tudo é longe, que tudo é difícil, que as pessoas estão contra você. Porque a gente fala que esses tipos de crise que acabam acontecendo, ele é um mundo, um submundo, né? Ele é um mundo escuro. Porque faz com que a pessoa, ela distorce a imagem de tudo que está acontecendo. Então, às vezes, a pessoa ela não está contra ela, mas ela enxerga que a pessoa está contra ela. Né? Ela acha que onde ela chegar, as pessoas não gostam dela. Aonde ela chega, ela não é bem-vinda. Que tudo que ela faz está errado. Que tudo isso, então ela se vê sem luz. E quando a gente se vê e imagina, e a gente tem dentro de nós que nós não somos luz, realmente nós não somos luz, né? Porque nós entramos nessa vibração. Daiane, boa noite, seja bem-vinda. E aí tu uma olha e fala assim, mas como assim, Cecília? Eu ensino uma coisa que eu acho que é fantástica, eu gosto muito de usar e dizeres de palavras, de mantras, de palavras de poder, fraternidade branca. Então, quando nós nos acharmos em alguns instantes que nós não somos luz, que nós não somos capazes de fazer nada, que nós não somos capazes de ajudar ninguém, que a minha presença incomoda em qualquer lugar, que eu não sou bem-vinda, que eu não sou isso, né? Então, tudo aquilo que eu projeto sobre mim, obviamente isso vai refletindo em vários aspectos, em várias dimensões e para várias pessoas, porque é a imagem que eu mesma crio sobre mim. Então, vamos fazer aí diariamente um exercício maravilhoso, que ele é gratuito, enriquecedor, mas ele é dinâmico e ele é fantástico. E ele, obviamente, faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Mãe Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Então, a melhor coisa quando a gente se olhar no espelho, né? Ele fala que aí a magia dos próprios espelhados, é você olhar, respirar, olhar para você. Porque eu vou perguntar aqui para você, quantas vezes você se olha, né? Eu posso me ver, né, no espelho, tô puxando o cabelo, tô escovando os dentes, mas você se olha, você se enxerga. E aí passa um tempo que você olha e você fala, nossa, eu tô com ruga, eu tô com orelha, eu tô com a sobrancelha sem fazer, eu tô pálida, né, eu tô com espinha, eu tô com mancha na pele. Porque a gente não se observa, né, a gente não se olha, né, a gente se vê, mas não se olha mesmo, né, não olha aquele reflexo de falar, ai, como eu sou linda, como eu sou bela, como eu sou maravilhosa. Então, e além de trabalhar com uma questão de autoestima, obviamente, né, eu falo que essas palavras, esse mantra, ele é maravilhoso por isso. Então, acorda de manhã, olha no espelho e aí fala assim, eu sou luz, eu vibro luz, eu irradio luz. E por onde eu passar, esta minha luz refletirá em todos os sentidos da minha vida. Que todas as pessoas que estiverem na mesma vibração do que eu enxergará a luz que eu sou. E qualquer energia contrária à minha serão repelidas, pois a minha luz ela é muito mais forte e poderosa. Então, quando a gente olha, a gente fala com essa força e com essa garra, nós não temos noção de como que esta energia ela se expande em várias dimensões. Adoro espelho, às vezes eu vou só para me olhar. A Vinícius é ótimo, né? Além de trabalhar com uma autoestima maravilhosa, não é verdade? Olhe para você, ame você, se elogie para que outras pessoas. Quando a gente fala eu sou luz, eu vibro luz e eu vibro luz e irradio luz, é justamente isso. Porque se eu me olhar de uma parte muito negativa, o que vai acontecer, né? Todo mundo vai me enxergar desse jeito.
Se eu falar, eu sou horrível, eu sou chata, eu sou gorda, eu sou isso, eu sou aquilo, isso que eu estou emitindo, obviamente, todo mundo vai me enxergar desta forma, né? Agora, se eu falar, eu sou luz, eu sou vida, eu sou isso, eu sou aquilo, fala, nossa, mas essa pessoa tem uma autoestima elevada, realmente, ela tem realmente uma autoestima elevada, mas porque ela tá transmitindo tudo isso. A Maria pediu para escrever o mantra, que não deu para escrever. Maria, assim que terminar a live, eu coloco na própria live mesmo, tá? Eu só não coloco agora porque eu tô aqui no celular. Se eu tivesse aqui no computador, eu já ia estar aqui no computador com vocês e já ia escrevendo aqui no celular, tá? Mas eu escrevo sim, para todos vocês, tá? Então, a gente fala que tudo isso faz com que eu mesma possa enxergar luz em tudo aquilo que eu tô vendo. Quando nós estamos passando por esses tipos de situações, e aqui a gente não tá para discriminar ninguém, porque cada um sabe daquilo que tá passando, do que tá vivenciando, né? Então, Valéria, eu vou colocar, não se preocupe, meninas, eu vou colocar no término da live, eu vou colocar bem embaixo nos comentários, eu vou colocar esse mantra, tá bom? Então, a gente não podemos julgar, isso é frescura, não é. Mas é claro, de alguma forma, nós temos que trazer essas pessoas à realidade, né? Não existe o achismo. Se eu trato uma pessoa que ela o tempo todo, ela fala, eu não sou bem-vinda, porque não sei o que lá, eu vou parar minha vida, porque isso, porque aquilo, se eu incentivar e se eu concordar, e se eu der força para esta pessoa nesse sentido, eu tô só atrapalhando. Eu posso sim, obviamente, abraçar essa pessoa, me dê a sua mão, vamos caminhar juntos, né? Vamos aqui ver o que a gente pode fazer de melhor. Mas é claro que tudo isso também depende de uma grande força, de uma vontade também da outra pessoa. Dani Cruz, boa noite, seja bem-vinda. Às vezes tem pessoas muito alegres e felizes, mas também esconde uma depressão. Mãe Dora, o que acontece? Às vezes, podemos até passar por uma situação triste e tudo mais, porque a gente fala que o íntimo, né, de cada pessoa, a gente nunca vai conseguir, obviamente, entender e entrar nesse mundo, né, nesse universo aí de cada pessoa, que às vezes ela transmite um sorriso, mas é justamente para que não dê uma vazão. Vou escrever, Elaine, tá bom? Pode deixar, eu vou escrever, não vou esquecer não, tá bom? Assim que terminar a live, eu já coloco pra vocês esse mantra, tá? Quando a gente começa a sorrir e escondendo essa depressão, esse sentimento de angústia e de tudo mais, é justamente para você não dar um lado, uma vazão, para que esse sentimento sombrio seja muito mais forte da luz que você tem, daquilo que você acredita. Então, para todas as pessoas que por algum momento está passando por isso, porque a gente pega esse momento aqui atual, tem pessoas que foram mandadas embora, tem pessoas que tiveram seu salário diminuído, tem aqueles que não estão conseguindo trabalhar, é uma junção de coisas, né? Você não convivia tanto com as pessoas do seu lado e hoje você tem que conviver, e aí você começa a encontrar as dificuldades, e aí você não consegue, a pessoa que ela é muito ativa, ela não consegue aceitar o fato de ela estar em casa, de não estar na rua, de não estar trabalhando, porque ela se sente que ela é inválida, ela se sente frustrada, ela se sente que ela é incapaz. Gente, é inacreditável quando a gente atende aí as pessoas que elas vêm falar nesse sentido, né? Eu me sinto, Cecília, que eu sou incapaz, eu estou frustrada com essa situação, né? Porque é como se realmente tivesse perdido o poder, né, de alguma coisa, e ela se perdeu essa conexão aqui com a realidade, né, de encarar a situação. E o que vem tudo isso ensinar para nós, né? Que possamos ser mais leves. Eu falo que em 2019 ele foi um ano de muita busca. Uma busca, assim, que muitas pessoas falam assim, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer um curso novo, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar um trabalho novo, eu preciso ter uma vida mais leve. Nossa, o ano passado eu comecei os meus cursos e palestras, eu comecei com uma palestra de 2019 no dia 14 de janeiro, numa segunda-feira. E era justamente para falar desta energia de 2019, o que 2019 estava nos preparando para que nós pudéssemos aguentar e superar os desafios que nós teríamos nos próximos anos. E aí, meu amor, Cristiana Azevedo, meu amor, minha vida,
Boa noite. Então, eu estive assim em 2019, estudei muito. E é bem isso, Ed. Tinha que estudar, 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 porque as pessoas elas procuravam ter uma vida mais leve. E aí muitos falavam assim, Cecília, o que é ter uma vida mais leve? Eu tô buscando, eu tenho esse anseio, mas eu não sei para onde eu quero chegar. E eu não sei aonde eu vou chegar em tudo isso, né? E era justamente para que nós pudéssemos já naquele instante a mudar as nossas energias, a mudar o nosso ritmo, que era desacelerar. Então as pessoas que... Meire, boa noite, seja bem-vinda. Então as pessoas que conseguiram captar essa energia, essa mudança em 2019, de desacelerar o processo, de buscar coisas que satisfaziam mais, de buscar algo, alternativas, vamos dizer assim, para tirar aquela pressão e aquela carga. Obviamente são pessoas que hoje, nessa situação atual, elas estão sofrendo bem menos, porque ela já estava lidando com essa energia do ser mais leve, né? Então foi trabalhada as ansiedades, os transtornos, os pânicos, que eram justamente o medo de perder o controle de alguma coisa, né? Bruxa linda, Meire, você também, obrigada. Então, a gente fala que era o medo de perder o controle. Então, a gente fala que hoje a gente encontra essas pessoas que elas se isolam, elas, às vezes, a gente fala que entra nos pensamentos, às vezes com os pensamentos mais sombrios, pensamentos mais negativos. Mas a gente não pode, eu sempre falo para todo mundo, não podemos julgar, né? O que está no íntimo de cada pessoa, nós nunca vamos poder, de fato, entender o que se está passando. O que nós podemos fazer é estender as mãos, oferecer ajuda de alguma parte, né? Mas nunca discriminar, nunca julgar, nunca falar que a pessoa está com frescura, que é manha, não. A gente não pode fazer dessa maneira, né? Então, a gente vem aqui, Rosângela fez muito curso ano passado, eu sei, Rô, eu sei. Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Então, de que maneira que nós podemos ajudar? Ah, Cecília, eu não sou conectada espiritualmente. Ah, eu não tenho conhecimento disso. Nós precisamos usar as nossas palavras, né? E quando nós usamos nossas palavras, são as palavras positivas e não negativas, né? Essas pessoas muitas vezes elas podem ter dificuldade de se expressar, né? Então eu não posso forçar ninguém, né? Nós, quando falo eu, vocês, ninguém pode forçar ninguém a falar. Tudo tem que ser ao tempo dela, né? De ela poder se sentir confiável, de ela se sentir confortável, de poder chegar e de poder conversar e poder se abrir. Então, eu falo que hoje nós temos aí algumas terapias alternativas, né? Nós temos aqui Reiki, que, gente, quem entra nesse mundo do Reiki com essa conexão desta energia maravilhosa, podemos ajudar de várias formas essas pessoas, de várias formas, né? À distância, presencialmente, a mudar a sua energia, a mudar a sua vibração, porque muitas vezes procuram um recurso de tomar remédio, só que o remédio, gente, ele é um vício, né? Ele só vai mascarar, ele não vai ajudar a pessoa a se reconectar, muito pelo contrário, vai fazer com que a pessoa ela fique muito mais ainda distante deste mundo real. E ela vai criar um outro submundo na cabeça dela, né? Que é um mundo irreal. E se um dia ela se deparar novamente com esta realidade, ela acaba tendo um outro choque. Então, o que a gente sempre fala? Que, claro, que primeira coisa, quando você começa a ter essa crise, o médico ele vai querer te empurrar um remédio faixa preta. É óbvio que ele vai querer fazer isso. E aí você entra numa dependência de tudo aquilo, né? Só que depois o que acaba acontecendo, né? Até para a pessoa também eliminar esse processo, ela se demora ainda mais tempo. E aí ela foi curada, né? Ela encontrou as respostas dentro dela? Quais foram os apoios que ela teve durante esse período todo, né? Que ajuda que ela teve? Ela teve a sua alma tratada? Não, não teve, né? Então é onde nós temos que aí, nesse tempo todo, de poder aí ajudar essas pessoas, seja com uma palavra, seja com uma terapia, seja com o lado espiritual, né? Vamos aqui, a Valdirene. Paula, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Val.
Tive uma crise de ansiedade nesse período da pandemia. É muito difícil, mas graças a Deus consegui superar este momento. Val, gente, o que mais tem ouvido, né? Claro, tem dia que vai dar um desânimo, tem dia que vai dar uma tristeza, que vai dar um desespero, porque as contas estão chegando e você não está trabalhando, ou você não está ganhando aquilo que é o suficiente. Ele vai bater, né? Vai bater essa crise toda, né? Esse desespero por este momento tudo, né? Estou tendo várias crises de ansiedade e acabei entrando no calmante, faixa preta, mas só tomo nos dias mais difíceis. Andréia, muitas pessoas, muitas passando por tudo isso, né? E o que nós temos de terapia? Nós temos Reiki, nós temos Magnify Healing, temos aromaterapia, temos fitoterapia, temos ervas, temos aqui barra de Axis, né? Que vai ajudar a deslimitar as crenças, né? Que vão aí trabalhar com os 32 pontos energéticos da nossa cabeça, que é justamente nos reconectar, né? Tirar esses antigos padrões que nós mesmos colocamos, padrões que os nossos próprios pais colocam desde quando nós somos crianças, padrões que as nossas próprias mães colocam na nossa cabeça desde o período da gestação, né? Aqueles medos, aquele receio, né? De falar, se você fizer isso, a sua vida não vai dar sorte, se você fizer aquilo, e muitas pessoas às vezes crescem, né? E amadurecem com esses tipos de pré-conceito do que foi colocado lá atrás, e muitas vezes ela acaba se limitando hoje de dar um passo um pouco mais à frente, né? Então, são esses tipos de terapia que acaba aí ajudando, né? Um alinhamento de chakras, né? Que eu gosto muito de trabalhar com essa energia, trabalhar com a radiestesia, que você vem quebrando aí padrões também. Dentro de a própria aromaterapia, quando nós sentirmos que estamos num período de... Zilda, boa noite, seja bem-vinda. Quando a gente entra num período que a gente começa a sentir que tudo aquilo está sufocando e como se a gente fosse perder a tristeza, como se fosse perder o controle, que aquela tristeza invade, o que nós mesmos podemos fazer, né? O que me deixa mais triste, que sou maga da magia divina e não estou conseguindo sair dessa. Andréia, o que acontece? Qualquer pessoa que esteja aqui hoje participando da nossa live, né? Muitas vezes nós temos os recursos nas nossas mãos, só que nós entramos numa questão de uma autossabotagem, né? E aí, é claro, a gente cuida das pessoas, só que muitas vezes nós não cuidamos nós mesmos. Eu falo, às vezes, até por experiência própria, né? Às vezes a gente fala, mas é isso, mas às vezes você precisa de um amparo de uma outra pessoa, você precisa de um colo, você precisa de uma ajuda, ou às vezes você precisa de um incentivo, apenas isso, né? Então você lida já com toda essa parte da magia. Nós sabemos que nessa parte magística ela é maravilhosa, perfeita, e de quantos padrões que ela realmente não pode quebrar. Eu vou aqui te dar uma dica, e claro, todo mundo tá aqui e vai receber também, né? Nem todo dia estou ótimo, mas tento manter a minha vibração alta e motivada. Com sua ajuda das orientações e rituais, estão me fazendo muitíssimo bem. Ah, Maria, obrigada. O que acontece? Para os meus filhos do terreiro, como nós estamos aí afastados, né, espiritualmente das nossas atividades e sem, por enquanto, previsão. Toninho, boa noite, seja bem-vindo. Patrícia, boa noite, Pai Xalá te abençoe. O que eu estou fazendo para os meus filhos, né? Eu e a madrinha Cida. Nós estamos aí e acho que é muito legal tudo isso, porque é uma forma de cada um dos meus filhos também, né? Poderem aprender a fazer, né? Eles mesmos sentirem essa energia. Um momento também de poder se reconectar espiritualmente e de uma forma também de poder ajudá-los, né? Então, toda semana, aí semanalmente, eu passo os banhos para eles fazerem, né? Então, essa semana vocês vão fazer banho de elevação espiritual. Essa semana vocês vão fazer banho de descarrego. Essa semana vocês vão fazer banho para saúde, né? E eu estou pedindo para eles também, toda semana, fazerem uma oferenda, né? Ou para algum orixá ou para alguma entidade. E aí é legal porque no grupo eles compartilham as fotos, as experiências, às vezes me mandando no particular. Eu senti essa melhora, eu senti isso, eu senti aquilo, porque é uma forma de se sentir vivo naquela energia que se está fazendo, né? Então, até porque a Maria fez aqui o comentário, tô até explicando, porque aí às vezes as outras pessoas que estão aqui assistindo a live nem tá sabendo do que tá ocorrendo, né? Então é uma maneira de manter uma chama acesa,
né? E não deixar-se cair tanto nesta energia, nessa vibração, né? Que infelizmente a gente assiste notícia, isso é, né, notícias ruins, e toda essa vibração, queira ou não, energeticamente, ela fica na nossa casa. Então, quem tem aí crise de ansiedade, de pânico, depressão e tudo mais, começa a entrar ainda no desespero. Eu tive filhos, eu tive pessoas que eu conheço, que de tanto ver reportagens ruins, começaram a ficar desesperados, entraram numa profunda depressão, né? Porque não conseguiam assimilar e aceitar as mudanças e começou a entrar numa crise mesmo do desespero, porque não ia ter comida, porque não ia ter trabalho, porque não ia ter dinheiro para isso, se acontecesse alguma coisa não ia poder ir para o hospital. Então é uma situação muito desesperadora. Então tanto para a Andréia, tanto para todos aqui que estão aqui na live, que nem no caso da Andréia, assim como eu, e tem outros magos e magas aqui presentes na nossa live, e quando se sentirem dificuldade de abrir, de ativar uma força, uma mandala, se coloca aí ervas no chão, né? Ah, mas Cecília, que tipo de erva? Gente, a gente tá numa situação que o que a gente tiver de fácil recursos da natureza, obviamente ela vai trabalhar a nosso favor, né? Às vezes eu tento passar uns banhos, às vezes com as ervas, entre aspas, mais fáceis e mais simples, mas porque eu sei que as pessoas vão encontrar, do que eu colocar um outro nome de erva e a pessoa não consegue entrar, ela entra num desespero, ela obviamente acaba se desistindo, porque é difícil de achar, porque hoje os lugares estão fechados, não tem acesso. Então, eu faço acesso com boldo, eu tenho com alecrim, eu tenho com manjericão, então, eu tenho com folhas de manga, folhas de goiaba. Pega um punhado dessas ervas, coloca no chão, se mantém-se descalço, em pé, pegue uma vela branca, né? E coloca aqui no topo da cabeça, né? Peço ao Divino Pai Maior, ao Pai Criador, né? Que através dessa força, dessa energia, né? Através desse fogo, que me limpe, que me purifique, que tire do meu mental qualquer tipo de negatividade, qualquer sentimento ruim, de qualquer vibrações, que sejam eliminados dos meus corpos espirituais, todo tipo de interferência maléfica, intencionalmente ou não, né, que esteja me atrapalhando os meus pensamentos e o meu caminhar. Então eu determino a partir de agora, e vão passando essa vela no corpo, né? Eu determino a partir de agora que através desse fogo que toda esta energia será consumida e esgotada e será quebrado em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que seja quebrado nas forças de Mãe Ansã, que seja quebrado nas forças de Pai Ogum, que todas essas energias que estejam me acorrentando, que estejam me dando um pânico, ou que estejam me aprisionando, que sejam quebradas no aqui e agora. Passa toda essa vela no corpo, tanto frente, tenta passar aqui nas costas, respira, apaga com a mão, quebra a vela e joga fora, né? Então, mas nossa, Cecília, desse jeito é tão simples e tão fácil? Não é simples. A grande magia, ela não tá na quantidade, no tempo e do quantidade de elementos que você usa, mas sim, com certeza, com a intenção que aquilo que você coloca, né? Então eu falo que o axé, a bênção que ela é recebida para nós, não é devido à quantidade, em sim devido à intensidade que tudo aquilo que nós colocamos para fazer, entendeu? Os primeiros dias da pandemia foi um pouco difícil, comecei a entrar em orações. Oração é a melhor coisa que se tem. A gente tem nós cinco orações poderosíssimas. Tem um Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Salve Rainha, Prece de Cáritas. São 5 orações que, se obviamente a gente pegar essa semana, na página do meu terreiro, eu coloquei lá o Pai Nosso e os chakras, né? E lá eu coloquei como que a gente reza cada parte do Pai Nosso com os nossos chakras, que é o momento da gente alinhar e reconectar também com a oração mais poderosa que nós temos. Mas eu gosto muito de indicar Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121. Eu gosto desses salmos, porque são salmos aqui poderosíssimos, no intuito mesmo de quando qualquer tipo de pensamento negativo começar a tomar de conta,
automaticamente a gente espanta e manda tudo aquilo embora também, né? Com certeza as forças magísticas estão me ajudando demais. A ligação com o sagrado é maravilhosa. E o sagrado, a gente fala que essa conexão está dentro de nós, né? Nós somos o sagrado, nós somos um templo, o nosso corpo é um templo, né? Espero aqui, Andréia, e tantos outros que estejam aqui participando conosco, que de alguma forma eu tenha ajudado, tá? Claro que depois, quem às vezes até após a live tem alguma dúvida ou tem alguma coisa, quiserem aí me chamar no Messenger de tudo, né? No Messenger pode me chamar, fique à vontade, né? Eu acho que o nosso caminho é esse, né? E nós estamos passando por um momento que nós precisamos nos unir. E este é o grande significado da coisa, né? É a gente se conectar, é dar as mãos, é um ajudando o outro, é um apoiando o outro. E não tem aquele negócio, porque se eu fizer isso eu vou mostrar meu lado fraco. Não, gente, não existe isso, né? Nós temos que nos unir. Quanto mais unidos a gente se mantiver, melhor né? E como você falou, eu abro as mandalas em benefício de outros e às vezes precisamos de um colo. Andréia, nós também, a gente fala que essa situação, essas crises e todos, é uma carência que se tem, né? Porque estamos longe das pessoas que amamos, não conseguimos abraçar. Qual é o grande significado do abraço, né? Eu adoro abraçar, mas é no intuito de que quando a gente abraça, nós encostamos o nosso cardíaco com outro cardíaco, né? E quando a gente sente um cardíaco com outro cardíaco, a gente, obviamente, nesse instante, nós estamos nos ligando, nos reconectando e trabalhando toda a nossa vitalidade, né? Do nosso campo áurico, da nossa essência, da nossa energia, da nossa vibração. Então é o contato, é o coração com o coração, né? É ligar os pontos do cardíaco, os pontos da glândula, né? Do chakra do timo, e aí você sentir aquilo realmente pulsar, aquilo vibrar. É a vida que você sente na vida através de uma outra vida. Nossa, ficou meio redundante, mas é mais ou menos isso mesmo, entendeu? Juntos somos mais fortes, sempre, tá? Sobre na parte de aromaterapia, gente, quiserem tirar dúvidas, fazerem perguntas, fazerem comentários, fique aqui à vontade também, tá? Cida Raimundo, é muito legal quando a gente faz aí a live e todas as pessoas aí podem participar ou trocar experiência, queira ou não, é uma forma da gente poder desabafar, da gente poder se aliviar aqui um pouquinho também, né? Por isso que esse momento, ele foi muito importante, as lives, porque fez com que nós reconectássemos com tantas pessoas que a gente nem imaginava tanto, né? Às vezes eu falo assim, nossa, eu fiz a live, hoje teve poucos comentários, ou teve poucas pessoas assistindo, e tudo isso, né? Só que aí, uma vez, o que falaram pra mim, né? Que não importa a quantidade de pessoas que estejam assistindo no momento, né? Tudo isso, de uma forma ou outra, ela será levado para todas as pessoas. E às vezes, são pessoas que chegam em mim, pessoas que chegam em pessoas que eu conheço, que falam assim, nossa, eu participei da live, foi me passada uma mensagem, foi falado isso, aquilo foi tão importante para mim. Então, tudo isso é muito benéfico, né? É uma troca, é um carinho, é um respeito, é um amor. Às vezes, até o que um faz comentário aqui ajuda em outra pessoa também, né? Então, estamos aqui nessa mesma sintonia, nessa mesma vibração, né? Verdade, sinto saudades de um abraço, principalmente do meu filho e de minha mãe, Zilda. É um período muito difícil. Poética madrinha, nem tanto, Maria. Mãe Fernanda, abraço é muito bom mesmo. E como é, né? Tocou meu coração. Cris, boa noite, Pai Xalá te abençoe. O boldo jogo no chão e pego a vela, exemplo, depois jogo o boldo na terra. A vela a gente joga no lixo normal, tá? E o boldo eu devolvo pra natureza, né? Põe no jardim, põe no vaso de planta da nossa casa mesmo, que aí serve como adubagem mesmo para as outras plantas, né? Esse momento a gente fala que até quando nós estamos com transtornos de ansiedade, com pânico e que a gente não consegue dormir bem, porque a gente fica pensando nas coisas que estão por vir ou algo que esteja nos desesperando, todo mundo passa por isso, gente, tá? Independente de ter ou não, de ser diagnosticado ou não, quando nós estamos aflitos com algum tipo de situação, queira ou não, a gente entra numa crise,
tá? Mas dentro dessas crises, tem pessoas que elas realmente entram num pânico, num desespero, que ela paralisa a vida dela e ela não consegue fazer mais nada, não consegue sair de casa, ela se trava e quer viver no seu mundo. Tem pessoas que acabam entrando numa depressão profunda e ela não tem mais ânimo, ela não vê mais cor na vida, ela não vê mais sentido na vida, não existe tudo isso, né? E também a gente fala até no sentido mesmo do estresse, o cansaço, né? As cobranças, né? Quantas cobranças, né, que não se tem por aí, principalmente quem tá em um mundo, que nem eu falei anteriormente aí, de metas, de pressão, de vender, de fazer isso, de fazer acontecer, e você largar a sua vida, né, você largar a sua identidade, porque você tem que viver algo que não é seu, é algo que é pros outros, né, e aí essa ansiedade e essas crises de estresse, a gente fala que é o que mata, né? Quando a gente fala que ansiedade e depressão, elas são as doenças do século, é isso mesmo, tá? Porque às vezes tem gente que nem tem depressão, ela fala, eu estou depressiva, né? Então ela já chama esta energia totalmente para ela, né? Descobri minha missão, fazer os cursos maravilhosos da Mãe Cecília. Ah, Mãe Dora, você é suspeita de falar de mim, né? Cida, boa noite, Mãe Cecília. Obrigada, muita saudade dos abraços de todos. Ai, Cida, obrigada. Saudades também de todo mundo. A gente fala que tudo isso vai passar e a gente vai poder abraçar todo mundo, né? Matar essa saudade aí de todo mundo também. Mãe Andréia, boa noite, seja bem-vinda, mãe. Ana Coelho, insônia constante, o pouco que dorme, pesadelo. Oração tem sido o meu nome. Ana, é isso mesmo. Vou passar aqui uma dica para vocês, para que quando a gente realmente dorme, e aí são as insônias, né? Ou são os maus pensamentos, ou a constância mesmo dos pesadelos, né? E que a gente fala assim, eu nem devia ter dormido, porque dormir parece que é pior do que estar acordado e vice-versa, né? Ou aquelas pessoas que realmente elas só querem dormir porque elas não querem mais vivenciar tudo isso que está acontecendo. Então é um momento mesmo de fuga do que acaba acontecendo. Então vamos fazer uma cama de ervas, né? Então vamos utilizar aí a natureza sempre ao nosso favor, né? Podemos tanto no ambiente colocar um aromatizador, né, um fluidificador aí também colocando no ambiente, um aromatizador. Tenho aqui, ó, funcho doce, né, que eu gosto muito de indicar. Então você pode até comprar um difusor, né, acender a vela e colocar aí 2 gotinhas. Tiago, boa noite, seja bem-vindo, Faxalá te abençoe. Então, colocar aí de 2 a 3 gotinhas e deixar enquanto a vela lá, né, tá acesa, tudo, e ela vai purificando o ar. É claro que quem tem sinusite e rinite muito forte, a gente fala para tomar muito cuidado, né, com a quantidade que coloca do óleo essencial, porque como ele é puro, então ele acaba sendo um pouquinho mais forte. Então, aquilo que deveria ser uma sensação mais confortante, a pessoa acaba ficando até irritada ou atacando mesmo as ites da vida, tá? Mas o funcho doce, a gente fala que ele vem te trazer aquela calma, aquela leveza em você mesmo. Quem às vezes tiver dificuldade de deixar o difusor, né, no ambiente devido ao cheiro ser muito forte, pode simplesmente, né, de só colocar o dedo aqui, né, e passar, que a gente fala aqui justamente no frontal, né, faz aí movimentos, né, aqui no frontal, tudo direitinho, para que se abre, né, que nos dê essa consciência, que tire esse peso de tudo mais. Muitas vezes a pessoa ela pode até aqui, né, no meio da nossa cabeça mesmo, né, de passar, que é o nosso chakra coronário, para que de uma forma ou outra expande aí, né, o nosso coronário, que é onde nós recebemos aí todas as bênçãos e todas as mensagens, e para que tire esse tumulto, né, esse peso aqui dos nossos pensamentos também, né? Deixa eu só ver aqui para eu não perder ninguém aqui. Mãe Cecília, tive uma crise de pânico embaixo do chuveiro, larguei tudo, fui para o PS quase morrendo. Cheguei lá, passei por louca, deram sossega-leão. Pronto, voltei outra. Não me pega mais. Agora vejo que estou entrando em outra sintonia. Faço o evangelho. É a melhor coisa que pode ser feito, Célia. É o evangelho, é uma oração, é uma prece, é uma meditação, é uma reflexão, é uma música que você ouve, é um ponto cantado que você ouve, que realmente faça você sair desse mundo, dessa agonia,
e você se reencontrar, entrar no seu próprio eixo mesmo. É maravilhoso, tá? Tiago chegou atrasado, é verdade, Tiago chegou atrasado hoje. Joyce, boa noite, Pai Xalá te abençoe, também chegou atrasada, então vocês estão perdoados, tá? A depressão também faz a pessoa se tornar bipolar, entrar também em crises de choro, ficar sensível. Na verdade, assim, não é que é bipolar, né, gente? Vamos falar aí que ela tem aí as suas variações de humor, de tudo mais. Nanda, boa noite, seja bem-vinda. Mas é tudo um sentido, tudo depende. Rafa, boa noite, seja bem-vindo. Rafa, o Gan. A gente fala que essa variação de humor é muito dentro do estado do que ela está vivendo. Então, o momento, ela está vivendo, tá vendo o mundo com luz, com cores, com vibrações. E há momentos que ela tá vendo aquilo tudo muito obscuro. Então, se ela tá vendo aquilo tudo muito obscuro, o que vai acabar acontecendo, né? Ela, obviamente, ela vai ficar mais fechada, mais rancorosa, mais transtornada. Se ela olha o mundo aí com outras cores, com vibrantes e tudo mais, o que vai acabar acontecendo, né? Ela vai estar alegre, ela vai estar espontânea. A gente fala, nossa, mas hoje essa pessoa tá assim, amanhã ela tá lá, ou agora de manhã ela tá desse jeito e à tarde mudou. Então, a gente fala que a bipolaridade, ela é uma consequência de tudo isso, né? De todas essas junções que acabam acontecendo, né? Roberta, boa noite. Pai Oxalá te abençoe. A gente fala que uma crise de ansiedade, a pessoa ela tem medo de morrer. Às vezes tem pessoas que não querem dormir, ela tem dificuldade em dormir porque ela acha que se ela dormir ela vai morrer. Teve um período que eu passei por um grande estresse onde eu trabalhava, né, que eu era muito aí cobrada, que quando eu vinha embora do serviço e eu pegava o metrô, e aí às vezes eu acabava cochilando, eu acordava desesperada, eu dava vários pulos porque eu tinha medo de dormir e morrer dentro do metrô. Né? E aí eu comecei a achar meio estranho aquele comportamento, né? E começava a me dar falta de ar, eu achava que eu ia desmaiar, eu achava que não sei o que lá, mas dentro do metrô fazendo oração, né? Pedindo aí pros guias, pedindo pros orixás e não sei o que lá, e me dava dor no peito. Comecei a sentir dor no peito, sentir dor nas costas, comecei a sentir falta de ar. E eu falei, meu Deus, eu devo estar com um problema muito sério. Fui no médico, fiz vários exames cardiológicos, fiz um monte de coisa, tudo deu certo. Até que o médico chegou e falou assim, então, eu vou te mandar você para um psiquiatra e eu vou te dar esse remédio aqui controlado, não sei o que, tal, porque você está com uma crise de ansiedade. Então, quando eu peguei aquela receita, quando eu saí do médico, do consultório, eu rasguei. E aí eu falei, eu falo que naquela hora eu até usei aí os conselhos dos nossos irmãos evangélicos, né? Que onde eu falei assim, eu determino a minha cura a partir de agora, eu não vou tomar esse remédio, porque no Deus que eu acredito, né? Nos orixás e nos guias que eu acredito, eu já estou curada, né? Então, porque eu falei que eu não ia me permitir a entrar naquilo tudo, que eu tinha que ter um entendimento de toda aquela situação, né? Então foi um período muito desgastante, né? E aonde eu chegava a pedir que eu queria realmente, de fato, ter uma vida mais leve. E eu tive uma vida mais leve, eu tive uma mudança, obviamente, né, grandiosa aí de um trabalho para o outro, mas hoje eu falo que eu vivo com uma qualidade de vida para mim, né? Um bem-estar, uma benéfica na minha saúde. Pode ser que financeiramente ainda, obviamente, não é o retorno de quando eu estava no mundo administrativo, mas o fato de eu ter uma qualidade de vida de paz, de saúde, sabe, de energia psicológica, mental e tudo mais, de fazer coisas que eu amo, ela é gratificante. Então, isso é o que se torna valioso. É isso que se torna grandioso. Então, obviamente, o dinheiro ele ajuda, mas eu estar em paz, ele me ajuda muito mais, né? Então, só para compartilhar aqui com vocês, só para vocês perceberem que isso pode estar à volta de qualquer pessoa, né? Isso pode acontecer com aqueles que com mais intensidade ou menos intensidade, mas que ninguém escapa disso tudo, né? De todo mundo pode realmente, de fato, ficar vulnerável a esses tipos de energia, né? É só uma questão aqui também de pensamento. Muitas vezes eu no metrô eu me pegava assim, preciso respirar, e tava me faltando ar. Então, quando eu chegava de sábado e domingo, nossa, era uma bênção. Mas quando chegava de segunda-feira, até o trajeto era tudo tranquilo. Mas quando chegava na porta, tudo mudava.
né? E aqui na nossa live tem uma pessoa que está participando que sabe muito bem do que eu tô falando, porque chegou a vivenciar muito isso comigo lá, entendeu? Então, a gente fala, eu entrava muitas vezes em crise em neura, porque eu falava naquele negócio, eu não posso ser mandada embora, eu não posso acontecer isso, porque eu não posso acontecer aquilo, porque eu não posso fazer aquilo, porque não sei o que lá. E aí, mal sabia que quando eu fazia tudo isso, eu mesma estava me aprisionando a uma situação. E hoje eu falo quanto aquilo foi benéfico, de quanto aquilo foi livrador, eu falo, né? Quanto aquilo que me livrou de muitas situações. Então hoje eu sou grata ao universo justamente por conta disso, né? Tiago, boa noite, Pai Xalá te abençoe. Gostaria de compartilhar, meu 2019 foi bem maluco, planejei tudo, mas saiu muito fora do meu controle, mas tudo bem, eu olhei como aprendizado e pelo lado bom. Na virada do ano, tinha certeza que 2020 seria incrível e realizaria todos os meus sonhos. Enfim, saiu novamente fora do que imaginei, mas está sendo bom, aprendendo coisas que sempre amei, a arte. Continuo olhando pelo lado bom. Maria, obrigada aqui por compartilhar. Então aqui só vem justamente nos ensinando que a gente precisa saber viver aqui o hoje, não adianta a gente planejar. E hoje nós estamos aqui ressaltando as nossas habilidades ou descobrindo grandes habilidades aqui, né? Porque as pessoas tiveram que se reinventar. Então elas tiveram que de alguma forma se libertar de tudo isso, né? Buscar ocupar a mente com outras coisas aí maravilhosa. Verdade, estava lembrando disso. Kátia, você vivenciou isso comigo, você sabe muito bem dessa história, né? Não saem sem meus remédios, com medo da crise. Célia, vamos fazer assim o seguinte, né? Não vou, obviamente, nem falar para você abandonar seus remédios, porque a partir do momento que a gente entra aí nos remédios, existe todo um procedimento de quando você entra e quando você também faz um momento aí de desfazer, né, das quantidades, da dosagem de remédio que se toma. Então, não sou eu, obviamente, que eu vou falar para você não tomar mais os seus remédios aqui. Mas olhe para o seu remédio que você tem e você mesmo põe nas suas mãos e você faça uma oração nos seus remédios. Então você fala que a partir de agora ele será o seu amigo, mas que você não terá essa obsessão, que no momento certo, no momento oportuno, consequentemente você livrará deste remédio, pois a sua cura você já está determinando a partir de agora, tá? E aí, toda vez que você for tomar o remédio, você vai pensando, vai meditando, vai fazendo as suas orações, né? Do seu jeito. Não são com as minhas palavras, é realmente do seu jeito. E você vai ver que como você vai sentir. Então, não saia de casa com medo de passar mal, entendeu? Você fala, eu sairei de casa da mesma forma que eu saio, da mesma forma que eu volto. Com dentro daquilo que eu acredito, fará com que eu irei bem, sairei bem e voltarei bem, pois eu não sou dependente deste remédio, entendeu? Então você começa a ir trabalhar com um mantra, com palavras de poder. Claro que dentro das suas orientações, os médicos que você tem, tudo, são eles que vão determinar quando que você vai parar, tá? Mas para que eles possam determinar quando você vai parar, precisa muito da sua autorrecuperação, né? E a sua autorrecuperação começa a partir de agora, quando você olhar e determinar de que você não é mais dependente disso, tá bom? Vamos lá. É verdade, madrinha, devemos esquecer dessa frase, eu não posso e eu posso tudo. É isso mesmo, tá? Tudo que você falou é verdade. Fui chamada de louca, retardada e chamada de incapaz. Vivi de faixa preta durante 2 anos, até determinar que eu ia me curar sem remédios, que não é fácil. Às vezes matam um leão quase todo dia. Dizer que é fácil, claro que não é fácil, né? E se fosse fácil, você entrava e saía o momento que você quisesse, né? Mas não é desse jeito, né? Mas aí a gente fala que existe aqui dentro de nós as nossas palavras, né, daquilo que eu estou determinando. Lembra lá do espelho que eu falei um pouquinho tempo atrás? É mais ou menos isso, né? Eu sou vitoriosa, eu vou conseguir, eu determino, eu quero, eu desejo. É justamente isso, né? Rayane, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, são nessas questões que a gente fala. Então, voltando na cama de ervas, porque a gente vai falando, né, mas eu não esqueço, na nossa cama, podemos aí colocar um lençol bem clarinho, tá? Pegamos aí vários tipos de ervas frescas,
Tá, vou pegar a arruda, comigo, espada de São Jorge, alecrim, boldo, macela, posso pegar folhas de louro, posso pegar tomilho, poejo, folhas de manga, folhas de goiaba, abre caminho, todas as ervas, folhas de fumo, né? As ervas que a gente encontra, eu fico olhando assim porque perto aqui do terreiro da minha casa, nós temos um lugar que tem um monte de árvore, né? Então eu fico olhando, imaginando as árvores e já deduzindo aqui os nomes para poder passar para vocês. E colocar boldo, né? Quaresmeira, colocar na cama. Desde embaixo da fronha, né, do travesseiro, colocar desde a ponta da cabeça até as pontas dos pés. Espalhar essas ervas. Quem é casado, né, dorme aí com alguém e tudo mais, se a pessoa assim concordar, se espalha pela cama inteira e, obviamente, as duas pessoas serão tratadas nesse instante, né? Se o companheiro ou a companheira não aceita, vai colocar do seu lado, dorme, um dorme sem as ervas, o outro dorme com as ervas, desde que assim também esteja bem para ambas as partes, né? É claro que durante os dias que estiverem as ervas, tem que evitar de ter relação sexual, tá? Eu tenho que falar, obviamente, né? Temos que ser abertos, porque essas ervas, elas são curativas, tá? No caso de gestantes, eu sou muito cautelosa nesse sentido. Eu peço para não trabalhar e não manusear ervas durante a gestação, tá? Porque tem ervas que mesmo energeticamente ele tem as suas propriedades abortivas, que pode sim estimular um aborto, um sangramento, uma cólica nesse sentido, tá? Então, mulher grávida, ela já é abençoada por Deus, mais ainda porque ela está gerando uma vida dentro de uma vida. Então, eu recomendo, Cecília, pode ser que outras pessoas recomendam, mas aí é dentro do critério de cada um. Não recomendo que trabalhe com ervas no período gestacional, tá? Justamente por conta de propriedades, porque tem ervas que pode ser que foge muito do conceito, né? Não tem esse entendimento e pode ter aí, vir a provocar alguma coisa ruim, tá? Todas essas ervas são frescas, tá, mãe Sandra? Tá respondendo aqui. Todas as ervas são frescas. Então, eu deixo o lençol clarinho. Vocês põem um lençol até um pouquinho mais velho, porque vai manchar, porque como é fresca, então tem água, você vai dormir, vai virar. Obviamente, ela vai sair aquele sumo da própria erva, da água que tem. Põe-se as ervas, pega um outro lençol clarinho também, cobre essas ervas e a pessoa deita, tá? Durante esse tratamento, o que eu acabo sempre indicando 3 noites consecutivas, tá? Mas pode ser menos ou pode ser mais, mas geralmente eu acabo aí trabalhando com os números ímpares nesse sentido. E eu peço para fazer pelo menos durante 3 noites, tá? Então, a pessoa vai deitar, a vestimenta também é uma roupa clara, né? Principalmente na fronha, no travesseiro e tudo mais. E ela vai deitar. O que pode acontecer na primeira noite que a pessoa deitar nas ervas? Pode acontecer N casos. A pessoa, ela pode ter um XPTO, deitou, dormiu e já era, apagou, né? A pessoa, ela pode se debater ainda mais na cama, porque obviamente todas as propriedades das ervas, ela vem justamente fazendo um processo curativo, né? Vamos dizer, um processo curador, transformador, renovador, sugador, descarregador, que a gente fala, né? Então vai absorvedor também, vai absorver todas essas energias negativas, aquilo que está atrapalhando no seu corpo, nos seus corpos espirituais. Então, as ervas vão fazer essa propriedade de sugar, né? Mas se a primeira noite ela não dormir, duvido que na segunda e terceira noite ela fique acordada. Obviamente, ela vai capotar aí, né? Então, eu deixo a primeira noite, deixo a segunda, deixo a terceira. No quarto dia, pela manhã, se recolhe-se todas essas ervas e coloca no jardim, na praça, no vaso, por fim. Devolve à mãe natureza. Essas ervas, dependendo do caso, dependendo da situação, pode ser que até na primeira noite, essas ervas, elas sequem automaticamente. Tem umas que acabam apodrecendo, tem umas que elas ficam preta. Então, tudo depende do que está com a pessoa para ela poder descarregar daquilo que será absorvido, né? Então, primeira noite deitou e no outro dia acordou e viu que as ervas tá com cheiro já um pouco desagradável, é trocar. Retira essas ervas, põe na mãe natureza, põe-se outras ervas e começa o processo novamente durante 3 noites consecutivas, tá? Esse é um tratamento que ele não tem contraindicação, a não ser para mulheres gestantes, no meu ponto de vista, tá? Pode ser para criança, para adulto, para idoso, para mulher, para homem, de todas as formas, tá? Até porque, justamente essas ervas, ela vem fazendo esse trabalho de limpeza
de purificação, né? Então, nesse momento do desdobramento, vai fazer com que a pessoa ela se desligue deste mundo aqui e realmente ela consiga descansar o mental. Porque as crises de insônia, de ansiedade, de pânico, depressão, estresse e tudo mais, tudo isso aqui, ó, é movido pelos próprios pensamentos, né? Então são os pensamentos que estão lá totalmente tortuosos, não para de pensar. Às vezes o corpo deitou, mas a cabeça, ela tá o tempo todo trabalhando e funcionando. Então no outro dia a pessoa ela acorda muito mais cansada do que se ela tivesse ficado a noite inteira acordada em atividade, executando as suas tarefas, né? Então é justamente para que ela possa também desligar o mental e ela sentir esse descanso no seu corpo físico. Então, no outro dia, ela acorda aí com muito mais energia, com mais vontade, vitalidade, garra, para se poder fazer aí as suas atividades também diariamente, tá? Esse é um tipo de forma de tratamento que se pode ser feito, tá? Eu tô com meus pensamentos muito negativos, não consigo parar, não preciso refletir. Gente, coloca ervas. Só que aí na fronha, a gente fala para até colocar ervas mais equilibradoras, para que não fique colocando ervas de descarrego na coroa, né? Então, na fronha, pode colocar aí erva doce, flor de calêndula, pode colocar girassol, pode colocar rosas, boldo, manjericão, hortelã, pode colocar hibisco, essas ervas mais neutras que a gente fala, né? Porque vão trabalhar aí nessa harmonização dos próprios pensamentos também, tá? Orações, ervas, aromaterapia. Eu gosto muito de aromatizador de ambiente, né? Inclusive eu mesmo acabo fazendo os meus aqui, do terreiro e tudo mais, né? Que é justamente, né, você colocar aqui, né, veículo de perfume ou álcool cereal mesmo, e dentro dos óleos essenciais, de você colocar aí 2 gotinhas, fazer essa mistura e você também borrifar também no ambiente, borrifar em você, principalmente na hora que sentir as crises. Então, muito daquele fundo doce, ele é um calmante, né? Ele vem aí realmente tranquilizar. Solange, boa noite, Pai Xalá te abençoe. Vem aí justamente tranquilizar, dar essa paz, né? Trazer essa tranquilidade. O óleo essencial lavandim, né? Que é de lavanda, ele vem justamente aqui trazer uma paz nos pensamentos, uma limpeza, uma purificação, né? Muito associada aqui às vibrações aí de Iemanjá. Capim-limão, que a gente fala que é um outro óleo essencial, que ele vem no sentido de dar esse conforto de mais leveza, né? De mais sossego, de mais tranquilidade, para poder aí trabalhar nos pensamentos, né? Para a pessoa refrescar aí, tirar esse tumulto, esse vendaval nos seus pensamentos e poder ter clareza na hora de resolver. E tem o próprio gerânio, além de ser um óleo essencial muito indicado para a mulher, porque recupera a sua autoestima feminina, vamos dizer assim, mas não tem contraindicação, né, para os homens também, porque é um óleo essencial que ele vem justamente trabalhar aqui no sentido de levantar a sua autoestima, de você começar a ver. Qual é o grande significado da palavra fé? Então, se a gente olha lá a palavra fé, mas é uma palavra pequenininha, todo mundo fala de fé, mas eu não sei o que é fé. Fé é força energética, né? Quando a gente fala da palavra, do nosso amanhecer, do nosso acordar é a cor que você dá para sua vida. Então, se você acordar hoje e falar, nossa, que lindo dia, que lindo, belo, dia belo, maravilhoso, iluminado, magnífico, você deu uma cor pro seu dia. Então, o seu dia será o dia inteiro desse jeito. Por mais que venha aí umas nuvens negras, por mais que venha aí umas tempestades, mas você tá naquela energia, naquela vibe de que seu dia está sendo florido, lindo, belo, maravilhoso. Agora, se você acordar e falar, nossa, hoje o dia vai ser difícil, o dia vai ser horrível, que nossa, tô só sentindo aquela energia pesada, realmente vai ser daquele jeito. Porque você chamou, você vibrou nessa própria vibração, vamos dizer assim, nessa própria energia, você tá chamando ela para você. Quando a gente também pode falar tanto de tratamentos aí, tantos naturais, como no caso de ervas, né, de óleos essenciais e tudo mais, coloca todos os nomes dos óleos, muita informação, sério, muita informação, mas ó, estão todos aqui do lado, tá? Assim que terminar a live, eu coloco para vocês dão uma olhada lá no comentário para que cada um serve também, tá bom? Quando a gente fala desses tratamentos naturais,
como o próprio Reiki, como o próprio Magnify, alinhamento de chakra, é justamente nos centrar os nossos eixos, nossos pontos equilibradores do nosso corpo, né? Para que assim mesmo a gente consiga sentir essa energização, né? Essa vibração e essa vitalidade para o nosso dia a dia, para poder encarar também, tá? Utilizar um saquinho de ervas frescas ou seca no travesseiro é bom, ou só ervas frescas mesmo. Pode se colocar no travesseiro, pode colocar erva seca, não tem problema, tá? A gente pede só para que na cama mesmo não fique erva seca, porque é justamente a gente pegar a planta, a erva fresca, viva, vamos dizer assim, de ela poder trabalhar e agir rapidamente. Quem optar pela fronha, né, ou colocar dentro de um saquinho de erva seca, só lembrando que quando pega a erva seca, só tem que triturar. Então, tritura, né? A gente fala assim, acorda, desperta a erva seca, porque ela passou por um processo, né? Está adormecida, só para você ativar essas forças das ervas na hora que você colocar. Quando a gente trabalha aí com as ervas, com os recursos da natureza, nós temos que colocar as nossas intenções. Então, eu coloco aqui esta arruda na minha cama para que seja trabalhado, sugado, quebrado, qualquer tipo de negatividade. Coloco aqui o boldo no sentido de apaziguar as minhas vibrações, os meus sentimentos, os meus pensamentos, de baixar, né, essa minha negatividade para que eu possa ver o mundo com mais clareza. Então, ai, Cecília, mas e agora? Gente, é fazer uma reza. Pegou lá um chumaço lá de ervas na mão e coloca aqui. Eu determino a partir deste momento que estas ervas trabalhem ao meu favor, dentro das necessidades daquilo que eu estou pronta por aqui e agora. Que elas venham trabalhar, descarregar, eliminar todas as energias negativas e que eu possa sentir, né? Que eu possa me restaurar, me reequilibrar, né? Dessas energias que por algum motivo ou outros foram consumidas pela negatividade. Eu posso pegar aí um galho, né? Arruda e passar no meu corpo. Quando eu vou tomar banho, eu posso pedir isso. Claro que posso. São todos esses tipos de coisa que, consequentemente, vão fazer com esses sentimentos negativos que eles possam ser eliminados. Uma dica que eu também posso dar para todo mundo que ou passou ou esteja passando, ou se por acaso um dia vier passar, e que eu espero que não. Maurício, boa noite, seja bem-vindo. Que eu espero que não desejo isso a ninguém, muito pelo contrário. Acreditar sempre na sua força e na sua capacidade. Colocar dentro de você de que você é luz, que você vibra luz, que você irradia luz, que onde você for, você sempre será muito bem-vindo, né? Que onde você for, você será reconhecido pela pessoa maravilhosa que você é. Nunca se menospreze, nunca se coloque para baixo. Por mais difícil que esteja sendo a situação, por mais difícil que esteja passando neste momento, né? Acredite sempre em você. A partir do momento que você acredita em você, todas as outras pessoas também acreditarão. Mas isso é independente se alguém vai acreditar ou não, porque essa base mais importante é você mesmo, né? Se você perante a você se estimular e não acreditar no seu poder, quem vai deixar eu chegar em você e falar que eu confio em você, que eu acredito em você? Eu sempre vou acreditar em você, né? Mas e você vai acreditar em você? Então, é uma forma que a gente tem sempre, assim, colocar nos pensamentos, né? Eu consigo, eu sou capaz, eu tenho força, eu tenho energia, eu tenho pessoas que estão do meu lado, que me amam e que acreditam em mim. E é em base disso tudo que faz com que a gente cresça. É em base de tudo isso que faz com que a gente vai para frente, de que a gente tenha essa vontade, essa garra de encarar mais um dia. Pai Oxalá te abençoe, Maurício. De encarar mais esse dia, né? Que esse dia, ele não seja pesado. Rita, boa noite, seja bem-vinda. Que esse dia não seja pesado. Que esse dia ele não seja um fardo. Que esse dia não seja uma guerra e uma luta para você mesmo. Muito pelo contrário. Você fala, hoje é e será e permanecerá um dia de bênçãos. Porque eu já sou vitoriosa, eu já sou curadora de mim mesma, né? Todos esses pensamentos sombrios e negativos não fazem mais parte da minha vida.
Então, pode acontecer, às vezes a pessoa hoje ela acordar mais animada e amanhã menos animada. Só que se ela tiver isso aqui dentro do mental dela, ela mesma vai começar a criar força. Pode ser que hoje existem aí, às vezes, muito, quando a gente determina ir para um caminho ou se livrar de alguma coisa ruim, de alguma negatividade, existem algumas barreiras, né? Existem algumas entraves no meio do caminho. Só que a gente não pode se deixar se dominar por tudo isso, né? Então, acaba que tá muitas vezes querendo criar uma certa resistência. Então, se a gente sabe que vão existir as resistências, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar um papel e eu vou colocar no meu guarda-roupa, eu vou colocar no espelho do banheiro, eu vou colocar na porta da geladeira, eu vou colocar na porta do armário. Então, você começa a colocar lembretes para os lugares que você mais vai ter acesso. Se eu trabalho direto no computador, então eu vou colocar um papelzinho aqui no meu computador. Eu confio em mim. Em mim, tudo eu posso fazer. Em tudo tudo eu consigo me realizar. Tudo eu sou capaz de fazer. Então, por onde você passar, você vai identificar essas frases. Por isso que hoje a gente vê esses quadrinhos, sabe? Com palavras motivadoras, assim. Tenha fé, tudo dará certo. Ore, gratidão. Essas palavras nesses quadrinhos, que é justamente isso. Quando a gente para e observa, eles são os verdadeiros mantras. Então, eu olhar e falar, gratidão. Do que eu sou grata, né? Eu sou grata porque eu estou viva, né? Ame-se. Realmente, eu tenho que me amar. Para eu poder amar o próximo, eu tenho que me amar. Perdoe. Perdoe em quem? Eu vou me perdoar, em primeiro lugar. Para depois eu achar que eu tenho que perdoar alguém ou que alguém tem que me perdoar. Eu me perdoo, né? Então, tudo vai dar certo. Então, são palavras, são frases de motivações que, se você se deparar nos lugares mais acessíveis, automaticamente tudo isso vai entrar no seu mental. Então, mesmo que você achar que está criando uma certa resistência, quando você se deparar naqueles lugares, a sua consciência, a sua mente, ela vai te cobrar por aquilo. Sabe por que ela vai te cobrar? Porque aquele momento, aquela palavra de motivação, ela já foi implantada aqui na sua cabeça. E aí, a partir disso, se você faz qualquer tipo contrário àquilo, a sua consciência cobra. Então, não sou eu, não é o seu vizinho, não é a vizinha, não é o papagaio, não é o cachorro, não é ninguém que vai te cobrar. É você que vai te cobrar. Adriana Laquimi, eu faço isso, tem algumas frases colocadas em papel no meu computador, todos os dias eu leio e realmente ajuda muito. É verdade, Dri. Obrigada até por você compartilhar. A gente fala que às vezes é uma besteira, não é besteira, gente. Isso aí são palavras, são frases às vezes que você acredita, é uma palavra que você acredita. Então aquilo, ela é incentivadora. Hoje a palavra que me incentiva é mãe, por exemplo. Então você vai pular, mãe. Porque toda vez que você olhar, você vai olhar mãe. Aí quando você vai significar mãe, aí você fala assim, maravilhoso anjo eterno, né? Aí você começa a dar significado para as palavras, né? Minha grande palavra de motivação é pai. Nossa, mas o que eu posso colocar como pai? A paz que eu amo interior. Entendeu? Então a gente começa aí até a dar traduções para as palavras que a gente coloca muitas vezes, né? Eu tô abreviando? Pode ser até uma abreviatura daquilo que você gosta, daquilo, né? Daquilo que vai te dar força, que vai dar determinação. Então, isso parece que são coisas simples, né? Mas que não é. Isso é tudo muito enriquecedor, porque você vai começar a acordar com aquelas palavras motivacionais que você mesmo, não é que você tem que depender de outras pessoas para você ouvir. É claro que é maravilhoso, e eu falo que às vezes tem aquele dia que você acorda, você tá mais sensível, você tá mais carente, você tá precisando de um colo. Nós estamos nessa energia de querer um colo, de querer um cuidado, porque nós não temos o tato, né? Então nós estamos nesse momento um pouco mais frágil. E às vezes, às vezes eu mesmo pego meu celular e tem uma mensagem: eu te amo, mãe. Né, mãe Dora? Eu te amo, mãe. E não sei o que lá. E isso, às vezes, gente, parece que é uma besteira. Mas às vezes pode ser que seja num dia que eu não esteja tão bem também, né? E aí eu olho aquela palavra e falo, nossa. Aí você vê as pessoas que te passam mensagem, aquelas pessoas que te desejam bem.
E aí, quando você, às vezes, não tá legal, você, só o simples fato de você ligar ou passar mensagem, fala assim, com todo amor que você tem a mim, pense em mim. Aí a pessoa automaticamente ela se liga a você e aonde quer que ela esteja, ela vai receber esta vibração, ela vai emanar em você aqui, você vai receber todas essas vibrações até você, né? Então repare as pessoas que passam mensagem para você, como elas te passam, o que elas te desejam, se é só para te pedir alguma coisa, ou se sempre assim, olha, eu tô aqui, segura na minha mão, eu te amo, tô com saudade de você, quero te abraçar. São essas palavras reconfortantes que muitas vezes as pessoas nem sabem o quanto que a gente pode ajudar quando a gente elogia alguém, né? Quando a gente só fica no sentido de boa noite, Vivi. Quando a gente fica no sentido de só criticar, que nem essas pessoas que às vezes estão passando por essas situações mais difíceis, e cada um não tem como, que eu falo aqui de novo, não tem como a gente julgar se é frescura, se não é, se é mais ou é menos o que cada um sente, porque isso está muito dentro do interno. Então a gente fala que a gente dá essas palavras de incentivo, então a gente dá palavras de amor. Todas as vezes que a gente entra com uma autocrítica, a gente está destruindo um pouquinho aquela pessoa e a gente não sabe o quanto que isso pode fazer mal. E aí lembra-se agora, a partir de agora, para todo mundo que vocês forem passar mensagem, o quanto uma palavra pode estar curando, ou pode estar ajudando, ou esclarecendo, ou dando força para que aquela pessoa possa sair daquela vibração negativa, tá? Às vezes, do nada, eu lembro da minha mãe e penso, mãe, obrigada, eu te amo muitíssimo. São vibrações, são energias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham adorado a live de hoje. É sempre muito bom estar aqui com cada um de vocês, né, dando essa permissão de compartilhar a vida de vocês, de eu poder, de alguma forma, poder ajudá-los, e vocês também, de alguma forma, me ajudando também, né? Porque é muito legal esses comentários, às vezes isso serve de exemplo para outras pessoas que a gente passa também, né? Vem aí vivenciar outras histórias, tá? Quarta-feira que vem, estaremos aqui novamente às 20 horas. Será escolhido um tema muito maravilhoso, que eu ainda não sei qual que é, mas eu tenho certeza que vai ser. Depois eu já vou divulgar aqui também, tá? Nossa, assim, parece que essa live foi feita para mim, cada palavra do fundo do meu coração. Preciso ir com os outros olhos e colocar em prática o que eu estou enrolando. Kátia, sabe que você mora no meu coração, né? Sou grato por você por tantas vezes que eu emprestou seus ouvidos para que eu pudesse falar ou aceitar aquilo que o universo já estava me proporcionando e eu estava me negando a ver, né? E aí, quando eu fui ver, não era tão feio do jeito que eu imaginava que seria. Muito pelo contrário, foi maravilhoso, né? Mas em breve, quando nós pudermos aí ter os reencontros, com certeza eu quero muito te ver, muito poder te abraçar, a gente poder falar, né? Nós tivemos aí uma vivência muito maravilhosa, tenho um sentimento maravilhoso por você, gratidão por todas as vezes aí que me ouviu e me ajudou, e não imagino o quanto, né? Você sabe muito bem como foi aquele perrengue em 2018, mas foi maravilhoso. A gente vai falar de carinho. Fernanda, as vibrações, né, de todas as intenções, de todas as vibrações, de todos os sentimentos de cura para você, para todos nós, para mim, para todo mundo, né? Então, as mandalas, as orações, os pedidos estão sendo feitos aí para que a humanidade seja curada de alguma forma, dentro de cada um precisa também, tá bom? Mas saiba que tá aqui, ó, no meu coração, te desejando o quanto antes que saia de tudo isso. Eu tenho fé de que logo em breve estaremos aqui todos juntos, abraçando, dando risada, né? Essa turma do sacerdócio me deixando maluca, mas é assim que eu quero ficar maluca desse jeito mesmo, tá bom? Obrigada, Conceição, pela palavra, de todos aqui que colocaram suas palavras de carinho. Eu agradeço imensamente. Pode deixar que logo eu vou te procurar com a Duda, tá bom? Tô aqui à disposição, tá? Nem que seja por uma palavra, por uma orientação, tá? Tanto aqui pela minha página do Facebook, Terreiro Doutrina Umbandista, Caboclo Jurema, Caboclo Sete Folhas Verdes, e tem a página do Instituto
formada, que é um instituto de terapia, embora todas as áreas de terapia holísticas estou fazendo do meu terreno, né? Então, quando a gente voltar às atividades, teremos todas as terapias presencial, mas estou fazendo várias terapias online também, tá? Mas quem precisar de orientação, de uma ajuda, de uma palavra amiga, de incentivo, por favor, entre em contato comigo. Tenho a maior honra e satisfação de poder, de alguma forma, de poder ajudar e auxiliar também, tá bom, gente? Que vocês possam ter uma ótima noite de sono, que todas essas orientações que foram passadas aqui, que de alguma forma tenha servido, né? Compartilhe as experiências de vocês, fizeram, coloque, divulgue isso para outras pessoas, porque não tem contraindicação, né? Eu acho que todo aprendizado que a gente adquire, a partir do momento que a gente sabe que é benéfico para nós, consequentemente também será benéfico para outras pessoas. Então, que vocês possam levar isso daqui também a outras pessoas também que estejam passando por essa situação, tá bom? Um beijo, gratidão enorme em todos vocês, tá bom?